Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 38 O Lamento do Anoitecer. Dos confins de Goratos para a superfície. Artongil investiu bravamente contra a gigantesca fera dos mares. O tridente dos sereianos era impelido com violência de encontro ao temível Kraken. Contudo, por estar mergulhado em Goratos, os movimentos do caçador humano estavam bastante lentos. O filho de Elgar sentia-se amarrado pelas águas. O Kraken, enorme e mortal, tinha uma pele rígida e grossa. As estocadas de Artongil com o tridente nada afetavam o corpulento monstro. Aquele ambiente não era adequado para a empreitada de um humano. Artongil logo percebeu isso. Apesar de toda a sua livre mobilidade pela água, o filho de Elgar não conseguia desempenhar com leveza e precisão seus ataques. A vantagem no embate, claramente, pertencia ao grandioso Kraken. Os tentáculos asquerosos eram como chicotes estalando nas águas. O monstro agitava suas dezenas de braços, tentando agarrar o humano, porém, Artongil conseguia esquivar-se de maneira magistral. O humano, então, decidiu rodear o colossal monstro e buscar algum ponto fraco na parte posterior do corpo da fera. Apesar de não estar em um local favorável e não ser um exímio nadador, Artongil era, de longe, mais ágil que o Kraken. A criatura de tamanho gigante tinha a velocidade inversamente proporcional à sua grandeza. A escuridão continuava a preencher o local. Felizmente, o escudo da águia de Artongil insistia em emanar seu brilho dourado, oferecendo resistência às trevas do Kraken. As águas pareciam mais revoltas do que antes, como se estivessem também tementes à profunda sombra advinda da monstruosidade. Artongil, ágil e sagaz, buscou o dorso do monstro e lhe aplicou alguns golpes poderosos com o tridente dos sereianos. Contudo, de nada adiantaram seus ataques. A pele do Kraken parecia totalmente impenetrável. Deveria haver alguma forma de ferir aquela fera. Contudo, Artongil estava demasiadamente extenuado para pensar a respeito. Seus movimentos na água, além de serem mais lentos, o deixavam cansado mais rápido do que ao ar livre. Se houvesse algum meio de levar seu embate contra o Kraken para a superfície, o filho de Elgar poderia virar o jogo a seu favor. Se prosseguisse lutando contra o monstro naquelas águas, não muito demoraria até que o humano se cansasse completamente e fosse apanhado por um dos muitos tentáculos da criatura. Incrédula, Teresa permaneceu assistindo o embate de longe. Ela jamais imaginou um indivíduo tão corajoso quanto Artongil. As emoções da princesa sereia estavam confusas e emaranhadas. Ela ainda guardava um pouco de temor pelo grandioso Kraken, mas sustentava uma grande admiração pelo valente humano que o confrontava. Então, repentinamente, Teresa falou à mente de Artongil, na tentativa de ajudá-lo. Sei como enfraquecê-lo, Artongil.
Use a luz do teu escudo nos olhos do pesadelo para diminuir suas defesas. Bradou a sereia, ainda assustada. Esta criatura é sombra pura, ou seja, por mais ínfima que seja, qualquer tipo de luz é o suficiente para perturbá-lo. Admirado com a vitória de Teresa sobre seus medos, Artongil seguiu o conselho da princesa sereia, voltando-se para diante do monstro, próximo aos seus olhos e boca. O escudo brilhante foi lentamente aproximado à face da terrível criatura. Para espanto do humano, o monstro rugiu assustadoramente, como se tivesse sido ferido. Seus tentáculos pegajosos continuaram a debater-se. Contudo, os movimentos do Kraken pareciam ter diminuído de velocidade e intensidade. Artongil aproveitou a oportunidade e golpeou o monstro com o tridente dos sereianos. Contudo, diferente das tentativas anteriores, o ataque voraz do humano perfurou a pele da criatura. Outra vez o Kraken rugiu. Pela ferida, ao invés de sangue, uma sombria substância era jorrada, como se fosse um óleo ou algo similar. O rugido da criatura ecoou nos confins do reino imerso. A rocha que guardava o ímpeto das marés sagradas partiu-se. O tridente caiu silenciosamente no solo arenoso. O pesadelo de Goratur estava totalmente livre. Sem ter conhecimento do destino do tridente de Goratur, Artongil percebeu que, por mínima que fosse a luz, realmente era o fraco da criatura. Suas palavras a Isdor, o rei Tritão, ecoaram mais uma vez em seus pensamentos. Para combater as sombras, o mínimo resquício de luz. Se ao menos eu pudesse ir para um local mais iluminado, pensou o humano, observando o ambiente à sua volta. O filho de Ogar, então, idealizou um plano. Se teria sucesso, ele não sabia afirmar, porém, seria muitíssimo válido tentar. O embate nas águas era extremamente fatigante. Por isso, Artongil decidiu levar a luta para a terra firme, onde seus movimentos e habilidades poderiam ser mais mortais. O humano prendeu o escudo da águia às costas e nadou para longe do Kraken, rumo à confluência das correntezas, o emaranhado de correntezas portais para a superfície. "O que você está fazendo?" indagou a princesa Teresa, ao observar Artongil afastando-se do monstro ferido. "Vou fazê-lo me seguir até a superfície, princesa", revelou Artongil, decidido. "Vou mergulhar em uma das correntezas da confluência. Lá em cima, meu triunfo pode se concretizar. Aqui, não sou o mesmo caçador que lá sou, e a luz do dia estará ao meu lado." "Certo, Artongil, mas apresse-se, pois o entardecer se aproxima", informou Teresa, preocupada. "Tentarei ser breve, princesa", revelou Artongil, centrado. "Mas como você sabe distinguir o dia e a noite, se tudo aqui é sempre tão azul?" "Os tons da água, Artongil", disse a princesa de Goratos. "Pela manhã, o azul é celeste. À tarde, é cerúleo. E à noite, escuro." E Artongil havia feito mais uma descoberta no magnífico reino imerso de Goratos. Os sereianos utilizavam as tonalidades do azul da água para situarem-se temporalmente no dia. Incrível! Após um mínimo instante de silêncio, Artongil prosseguiu seu nado rumo à confluência das correntezas. Ele estava decidido em levar o Kraken sombrio
para longe de Goratos. Teresa permaneceu imóvel, apenas observando o humano se afastar. Inesperadamente, ela sentiu-se tomada por uma sensação de dever. Ela sentiu que deveria ajudar Artongil. "Espere!" bradou Teresa, atônita. "Deixe-me guiá-lo. Conheço todos os destinos dos muitos caminhos da confluência." "Não!" respondeu Artongil prontamente. "Não será necessário, princesa. Adentrarei na primeira correnteza que aparecer. E espero que o Kraken sombrio faça o mesmo. Veja, ele está se movendo lentamente." A princesa de Goratos voltou sua atenção ao Kraken e percebeu que ele se deslocava vagarosamente. Seus múltiplos e asquerosos tentáculos agitavam-se intensamente. Pela ferida aberta pela estocada de Artongil, o líquido negro persistia a ser expelido e maculava as límpidas águas de Goratos. Teresa voltou a olhar para o humano e apenas acenou com a cabeça, confiante na proeza do forasteiro e nas predições descritas pela profecia entalhada na rocha. Para a princesa dos Sereianos, Artongil era a pessoa exata para a execução daquela árdua tarefa. Segundo sua crença, estava definido desde os primórdios que um humano seria o responsável a extinguir com a sombra do pesadelo. Lentamente, Artongil afastou-se da sereia, cruzou pelo repouso do tridente e alcançou a confluência das correntezas. A monstruosidade sombria o seguiu, arrastando-se devagar. Por um instante, o Kraken voltou sua atenção para a princesa de Goratos. Contudo, Artongil atraiu o foco do monstro para si, fazendo ecoar o metal do escudo e do tridente. Ele brandiu arma contra protetor. Ruidosos estrondos ecoaram. Teresa aproveitou a ocasião e afastou-se do local, nadando para longe. Ela foi em direção a águas mais claras, pois aquele local estava sendo preenchido pela sombra, lentamente. O Kraken seguiu Artongil e, por onde ele passava, a escuridão o seguia. Gradualmente, as trevas que dominavam o pesadelo profundo propagaram-se. Primeiro até o repouso do tridente, depois até a confluência das correntezas. Às suas costas, Artongil tinha em seu encalço um gigantesco monstro de sombra e medo. À sua frente, dezenas de correntes marinhas iam e vinham e fluíam para todas as direções. Então, o filho de Elgar deparou-se com a dúvida. Qual das correntezas ele deveria seguir? Qual seria seu destino após lançar-se na fluência azul mágica? Ele avançou, fechou seus olhos e impulsionou-se rumo à confluência, sem visualizar qual das várias correntezas adentraria. Repentinamente, Artongil teve seu corpo puxado para dentro de um dos fluxos intensos de água. O ar ficou rarefeito. O ruído emitido pela correnteza era como a de um caudaloso rio. A velocidade era tanta que Artongil não conseguiu abrir seus olhos durante o trajeto. Então, após alguns segundos, o filho de Elgar sentiu-se arremessado contra o ar. Em seguida, ele caiu. Caiu dentro do lago, o qual foi despachado. Artongil estava novamente na superfície de Nosgor. Seu percurso, da confluência das correntezas até ali, havia sido realizado com sucesso.
No entanto, o humano ainda não fazia ideia de onde estava. A paisagem não lhe era estranha, porém, sua mente estava muito exausta para lhe informar exatamente que local era aquele. O filho de Hogar visualizou o céu e contemplou uma cor alaranjada de pôr do sol. Estava anoitecendo, como Teresa dissera. Cautelosamente, o humano caminhou para fora do lago. Desta vez, suas vestes estavam encharcadas, diferente de quando esteve em Goratos, onde a água não molhava. O tridente dos sereianos parecia mais pesado agora, ao ar livre. O escudo da águia permanecia preso às suas costas, porém, não mais emitia seu brilho mágico. O arco élfico também estava em sua posse, posicionado com a corda atravessada no peito, como se fosse uma bolsa. Artongil alcançou um agrupamento de rochas e sentou-se em uma delas, a fim de aguardar o desfecho de seu plano. Teria o Kraken Sombrio o seguido até aquele local? Novamente, o filho de Hogar fechou seus olhos e tentou recobrar toda a grande aventura por qual passara. Primeiro, o naufrágio do navio. Depois, um encontro com os sereianos. Então, a comunicação mágica por meio de pensamentos. Em seguida, a princesa Teresa e o pesadelo profundo. Havia a tal profecia esculpida na rocha e o tridente de Goratur. Não fosse a exaustão física e as vestes encharcadas, indícios completamente reais e palpáveis, Artongil acreditaria que estivera sonhando durante todo aquele período. Uma fração da mente de Artongil o sugeriu a desistir. Tudo aquilo era loucura. Ele não mais suportaria lutar. Por que ele havia de insistir se não havia esperança alguma de sucesso naquele embate irracional? No entanto, outra parte da mente do humano lhe dizia para prosseguir e perseverar, pois o pior ele já havia superado. Sua passagem por Goratos provou-se ser mais exaustiva e difícil do que qualquer outra situação. Nesse instante, Artongil recordou-se de sua família e percebeu que ele não apenas deveria, mas precisava continuar. Não fosse por ele, teria de persistir por sua esposa e filhos. Não fosse por ele, teria de ser para deixar seu pai orgulhoso. Não fosse por ele, deveria ser por sua amável e admirável mãe. Felizmente, Artongil percebeu uma interessante verdade. Há momentos da vida em que lutamos não por nós mesmos, mas por quem nos importamos. O Kraken Sombrio deveria ser derrotado a qualquer custo. À medida que refletia, o filho de Hogar teve sua memória lentamente recuperada. Artongil reconheceu o local onde se encontrava. A paisagem ao redor, as montanhas pontiagudas e ameaçadoras ao sul, a vastidão de terra vermelha ao leste. O território era Goregard. Ao norte encontrava-se o Lago Vermelho e o Lago Branco. Artongil estava na região dos Lagos Sussurrantes. Aquele era o Lago Cinzento. O lago recebeu tal nome, pois, segundo lendas antigas, as águas eram mágicas e, vez que outra, deixavam de ser azuis e se tornavam cinzentas. Além disso, o velho mito afirmava a existência de espíritos vivendo no fundo dos lagos, que murmuravam palavras ao vento para assustar pessoas desavisadas. Mito ou verdade, ninguém afirmava nada com certeza.
Em sua última vez no local, Artongil estivera na companhia de seu irmão Artongel. Os dois, inseparáveis na época, haviam se juntado a uma comitiva de caçadores e, naquela ocasião, buscavam por javalis nos arredores dos lagos. A lembrança do irmão deixou Artongil entristecido com a situação em que se encontrava. Tivesse ignorado as palavras de malícia proferidas por Ancar, Artongil poderia estar junto ao seu irmão gêmeo. Era uma lástima, mas somente agora, distante de toda a situação, Artongil percebeu o tanto que se deixou influenciar pelas más intenções do irmão primogênito. Mal ele sabia, mas as águas do reino imerso auxiliaram-no a limpar a mente das palavras carregadas de malícia do irmão mais velho. Artongel poderia estar aqui, murmurou Artongil ao céu do poente. Poderíamos completar esta tarefa com mais facilidade, irmão. Antes mesmo que pudesse concluir seus pensamentos e lamentações acerca da ausência do irmão gêmeo, o filho de Elgar voltou sua atenção ao lago. As águas começaram a borbulhar violentamente. Tudo indicava que o Kraken de sombra havia o seguido até ali. A oportunidade que Artongil construíra para combater o monstro na superfície estava perante ele. O humano acreditava que o monstro surgiria com todo o seu grande corpo na borda do lago. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que alguns tentáculos ergueram-se das águas e começaram a se agitar. Artongil largou seu arco sobre a rocha, sacou o escudo da águia, que estava preso às suas costas, e avançou em direção à água. O tridente dos Sereianos, em sua mão esquerda, estava ávido para banhar-se do sangue negro do Kraken. Assim como acontecera em Goratos, a sombra emanada pela criatura de trevas começou a se propagar pelo local. E o mágico escudo de Artongil respondeu à altura, emitindo um brilho mais dourado e intenso do que outrora. A luz do escudo da águia era como o sol, vívida, abundante e poderosa. Artongil investiu contra os asquerosos segmentos do Kraken, que chacoalhavam como chicotes. Primeiro, o filho de Elgar iluminou cada tentáculo com a luz de seu escudo, e em seguida ele golpeou com a força e a fúria do tridente. A cada ataque do humano, o Kraken, que ainda não havia exibido seu corpo, soltava grunhidos de dor. Pouco a pouco, os tentáculos do monstro foram tombando nas águas, e o sangue negro tornava sombria a água límpida e azul. Quando parecia não restarem mais tentáculos a abater, Artongil contemplou a ascensão completa da criatura. O Kraken mostrou sua horrenda e sombria face, repleta de dentes e pequenos tentáculos com forma de ponta de flecha. Muitos outros tentáculos emergiram e buscaram apreender o humano. Rodeado pelos braços da monstruosidade de sombra, Artongil correu pela margem do lago, esquivando-se de uns e atacando outros tentáculos da criatura. O solo arenoso e molhado tornava a corrida um pouco mais pesada e vagarosa. Então, quando tentou desviar-se de um tentáculo provindo da direita das águas, Artongil foi surpreendido por outro, que emergiu da esquerda. Lamentavelmente, o humano foi agarrado pela cintura. A criatura começou a espremer o humano com bastante força. Foi a vez do Kraken revidar,
todos os ataques desferidos pelo filho de Elgar contra si. Artongil urrou de dor. A pressão era tanta que o humano, por instantes, acreditou que seria partido ao meio. Era sufocante e doloroso. Estava insuportável. Os urros de Artongil tornaram-se gemidos, e a cada gemido expressado pelo humano, mais o Kraken comprimia seu pegajoso e sombrio tentáculo. E os gemidos do humano gradualmente tornaram-se murmúrios de dor. Ele não tinha mais forças para prosseguir. Ele não mais aguentaria. A sensação era tão angustiante que, no pouco resquício de pensamento que lhe restara, Artongil desejou sua própria morte. Nem mesmo o brilho do escudo da águia parecia ser o mesmo. Era uma luz opaca ou pálida, quase sem vida. A jornada de Artongil parecia ter alcançado seu fim. Uma lástima, uma desgraça, uma tragédia. A força já havia se esvaído. O tridente dos Sereianos e o escudo da águia já haviam tombado. Os olhos de Artongil já não abriam mais. A boca estava seca, inerte. O fôlego era diminuto, tal qual o poente, no horizonte, era triste e sombrio. O coração, Artongil parecia não sentir mais. Os batimentos diminuíam vagarosamente, vagamente, soturnamente. A queda do filho de Elgar era inevitável. No entanto, ainda lhe restava um mínimo resquício de audição. Artongil conseguiu ouvir uma voz suave e conhecida, entoar algumas palavras que de alguma forma soaram como mágica. Da floresta ao bosque, da caverna ao portão cerrado, convoco a ti, servo dos criadores, membro do protetorado. Venho de longe, dos lagos, ao teu recanto afastado. Convoco a ti, servo dos criadores, pois também sou o protetorado. Havia uma gruta próxima ao lago. As palavras flutuaram das águas até alcançarem as rochas e paredes da pequena caverna. O eco estendeu-se e as palavras se repetiram algumas vezes. Houve um forte estrondo e 2 indivíduos grandiosos surgiram das sombras da gruta. Era a ajuda que Artongil precisava. Era a ajuda evocada pela princesa Teresa, em meio às águas que presenciavam o embate do humano contra o Kraken sombrio. Os 2 corpulentos sujeitos estavam munidos de clavas com ponta de pedra e cabo de madeira. Rapidamente, ao perceberem o que ocorria na margem do lago, a dupla correu em socorro do humano. Os 2 indivíduos brandiram suas armas contra o tentáculo que esmagava Artongil, até ele despencar na beira da água. Com a mesma agilidade que os 2 avançaram para auxiliar o humano, Teresa nadou por entre os tentáculos até alcançar o local onde Artongil caíra. Artongil! Gritava a sereia, enquanto tapeava a face do humano. Artongil! O rosto do filho de Elgar estava pálido, sem vida. Seu corpo parecia ter se esfacelado com a intensa compressão sofrida. Teresa insistiu mais um pouco, até perceber que a respiração de Artongil retornara lenta e fragilmente. Vamos, Artongil! Bradou a princesa de Goratos, ainda batendo na face do humano. Você precisa reagir. Sua voz é como uma doce melodia, Teresa. Resmungou baixinho o filho de Elgar, mesmo esbravejando para reanimar alguém que morreu. Gradualmente, Artongil restabeleceu-se,
porém ele sentia-se muitíssimo fraco após ser quase apertado até a morte. Confuso e com muitas dores, ele desejou entender o que havia acontecido para ele ter sobrevivido. Eu consegui chegar a tempo, Artongil, explicou Teresa, apreensiva. O pesadelo profundo manteve você preso na margem do lago. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria alcançá-lo e retirá-lo de lá. Então, convoquei membros do protetorado do subterrâneo, os Ciclopes. Artongil ergueu um pouco sua cabeça e pôde visualizar, ao longe, os dois corpulentos indivíduos lutando contra os tentáculos agitados do Kraken. Os sujeitos eram grandes e fortes, vestiam pequenos trajes de couro e lutavam com fulgor e vivacidade, brandindo suas clavas de pedra. Por um momento, o humano recordou-se de seu irmão Egnaron. No entanto, os seres tinham o dobro da estatura de seu corpulento irmão. O que, de fato, Artongil demorou a perceber foi a presença de um único olho nas faces dos ciclopes. Por que eles têm apenas um olho? Indagou o humano, assustado. Diferente de nós, sereianos, que guardamos as águas de Nosgor, os ciclopes guardam as cavernas e o subterrâneo do mundo. Iniciou Teresa, aparentemente mais calma. Eles vivem praticamente sem luz, por isso, os criadores os concederam apenas um olho, para enxergarem as sombras na escuridão. Com dificuldade, Artongil levantou seu torso e sentou-se para admirar os fantásticos seres que digladiavam contra o Kraken sombrio. Eles lutavam com brutalidade e força. Pouco a pouco, o ímpeto dos ciclopes diminuía a quantidade de tentáculos do monstro. A criatura rugia de fúria e dor. A água estava negra devido a tanto sangue derramado pelo Kraken. O humano sentiu-se impotente diante do empenho dos extraordinários indivíduos. Apesar das fortes dores, Artongil percebeu que não conseguiria ficar apenas assistindo ao embate. Ele sentia que tinha de terminar o que havia começado. Caçadores devem finalizar todas suas caçadas, murmurou o filho de Hogar, enquanto se erguia lenta e dolorosamente. Teresa ficou espantada com a determinação do humano. Quando o viu, pálido e semi-morto, a sereia não acreditava que ele erguer-se-ia tão cedo. Afinal, a constrição sofrida por Artongil teria matado uma pessoa comum. Felizmente, ele tinha condições físicas de um caçador. Penosamente, o filho de Hogar, guiado pela vontade do deus Goratur, recolheu o escudo e o tridente da margem do lago e caminhou em direção ao combate. Você não tem mais forças para manter-se em pé, Artongil. Como conseguirá lutar nesse estado? Deixe este fardo para os ciclopes, bradou Teresa, tentando impedir o humano de lutar, a fim de conservá-lo. Não mais lutarei por mim, Teresa, murmurou o humano, voltando-se para onde a sereia estava. Lutarei por você, lutarei por eles, lutarei por meu irmão, lutarei por minha família. As últimas forças que me restam têm somente um propósito: derrotar essa criatura. A noite já estava nascendo. O céu alternava do alaranjado do poente para o negro noturno. Algumas estrelas brilhantes começaram a surgir na imensidão sombria do céu. E Artongil avançou, cambaleante, oscilante, fraco e ferido.
O bravo humano juntou-se aos ciclopes na empreitada de deter o Kraken sombrio. Ao perceberem a presença do filho de Elgar, os dois indivíduos sentiram-se motivados e aumentaram a frequência e força de seus golpes. Suas clavas de pedra agitaram-se com mais fúria e velocidade. O brilho do escudo da águia retornou e a luz espalhou-se pelo local. A sombra do Kraken diminuiu perante a determinação dos ciclopes unida à entrega de Artongil. A pequena quantidade de tentáculos que restava continuava a agitar-se, tentando atingir os ciclopes e o humano. O escudo de Artongil, iluminado novamente, afugentava os açoites violentos do Kraken. As clavas dos ciclopes e o tridente do humano acertavam com precisão os membros do monstro. Mais sangue negro jorrava. O monstro estava bastante ferido. O Kraken se retorcia e rugia ferozmente. A cada tentáculo injuriado, o monstro parecia tornar-se mais violento e feroz. Subitamente, a monstruosidade negra impeliu sua última investida. 2 grandes tentáculos arrastaram-se sob a água e emergiram diante dos 2 ciclopes. Num piscar de olhos, os 2 corpulentos sujeitos foram içados por uma das pernas para o alto. No centro do corpo do Kraken, a enorme boca, repleta de dentes, garras e pequenos tentáculos, começou a abrir-se, devagar. O monstro guinchou, fazendo reverência à refeição que estava prestes a fazer. Artongil observou a cena, incrédulo. Em um instante, os 2 sujeitos estavam lutando a seu lado. Noutro, estavam em graves apuros. O humano não tinha muitas opções. Seu corpo estava debilitado e sua mente estava exausta. Ele lamentou não ter melhores condições de ajudar. Se ele arcoasse um dos tentáculos para salvar um ciclope, o segundo estaria condenado. Se ele atacasse a face da criatura de sombras, poderia ser facilmente atingido pelos pequenos braços com ponta de flecha próximos à boca do monstro. Realmente, não havia muitas opções. Ao menos, se possuísse flechas, Artongil poderia apanhar seu arco e disparar flechas contra os tentáculos ou olhos do monstro. Foi nesse instante em que o humano recordou-se das palavras que disse a Teresa. Ele não lutava por si, mas pelos outros. Assim, o filho de Elgar tomou uma medida desesperada. Exímio arqueiro, Artongil não possuía flechas em sua posse. O desfecho de seu embate poderia ter sido diferente não fosse esse detalhe. Eis que a derradeira ideia do humano foi lançar-se na face do Kraken como uma flecha. O tridente dos Sereianos seria a ponta da seta, enquanto Artongil em pessoa seria a haste. Com o último fôlego que lhe restara no peito e a última vontade de seu ser, Artongil empunhou com firmeza o tridente na mão esquerda e o escudo da águia na direita. Então, com um olhar penetrante nos olhos da monstruosidade sombria, o filho de Elgar correu. Como um sopro esmeralda, tais quais eram suas vestes, correu com as últimas energias de suas pernas em direção à face do Kraken. A água do lago lhe batia na altura dos joelhos e respingava para todos os lados. Artongil correu para salvar os ciclopes. Correu para livrar Goratos do pesadelo profundo. Correu por estar desapontado consigo mesmo,
por ter evitado Artongel. Correu rumo à morte certa. O lampejo dourado do escudo da águia foi emanado uma última vez. O tridente, que anteriormente havia apenas machucado a fera, desta vez desferiu um profundo golpe mortal. Tragicamente, o humano foi atingido por um dos pequenos tentáculos do monstro, com ponta de flecha. Os ciclopes foram libertos. A monstruosa criatura de sombras tombou, subjugada às águas do Lago Cinzento. E Artongil, inerte, contemplou a escuridão. O anoitecer viera, e com ele o lamento. Fim do capítulo 38.